A gente tem falado muito, né, sobre isso, sobre back criativo, e a gente traz essa máxima, né, de que, assim, fazer um back criativo pode ser muito mais simples ou mais fácil do que você imagina, sim? Porque ele não tem só a ver com a execução, porque as pessoas sempre olham para o produto final. Como eu vou fazer isso? E esquece que o como eu vou fazer, ele vem de um antes do que eu vou fazer, para ter como fazer. Houston! Houston! Estamos ao vivo, Houston! Ao vivo? E aí, meu querido, tudo bem? Eu vou bem, irmão. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo, graças a Deus. E correndo. Graças a Deus, nosso irmão maior. Tudo bem? Boa noite pra galera aí, Fael. Enquanto eu vou colocar Boa noite. aqui. Boa noite, todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para você que está aqui já no Fluxo com a gente na nossa live de toda a semana, de toda terça-feira. Que alegria, estamos nós aqui mais uma vez. Toda terça-feira. Boa noite, Thaíris. Boa noite, Neide Maia. Boa noite. Boa noite para todo mundo. E, mano, a gente viajando aqui nos temas das lives, né, mano? Pois é, rapaz, muita criatividade, né, irmão? Pois é, afinal de contas, sabe com quem canta, eu direi quem é. Do nosso... A gente não é só criativo no back, não. A gente é criativo também na formulação das lives e dos conteúdos. Criatividade é o Roma da nossa vida. Vamos pensar assim, né, querido? Vamos lá, né? E aí, meu querido, tudo bem por aí? Graças a Deus, aqui no Rio de Janeiro, né? Tudo tranquilo, graças a Deus. Olha, fique todo tranquilo. Todo seguindo normalmente. Fique tranquilo que o seu análise de back está aqui. Está bem. Pois é, mas a tela não foi. Égua, cara. Mandei para o Cucuí a tela, eu falei assim, não gravou. Não vi na minha tela, não gravou. Mas tá aqui. Aí, acabei de gravar outra agora. Eita. Aqui na o Henrique falou que tem duas aí. Aqui pra mim, ó. E eu já tirei do ao vivo aqui ainda. Já foi, já tirei. Dá uma atualização. E a tela... Ver isso. Fael, diga Pode ver. quem és e te direi quem é. Querido. Deixa eu mandar um abraço aqui. Um amigo aqui, ó. Davi Peregrino aqui, ó. Tá aqui, ó. Você é um amigão, cara. E, rapaz, ele fez um negócio assim que é meio, né? Coisa de amigo mesmo. Bossa? Ele é um... o Davi, ele é um pastorzão, né? Ele já está há algum tempo já fora do Brasil, né? E ele é músico, guitarrista, né? Aí ele falou assim, bossa, cara, música? Fez uma música de bossa nova? Não. Ele fez o seguinte, ele falou, fez pior. Eu vou para lá, que vou a trabalho, então não vou conseguir levar tudo e tal, não sei o quê. Você cuida para mim do meu instrumento? Ixi. Olha a responsa. Velho. Aí detalhe, né? Eu já ficaria muito se deixasse aqui uma baqueta aqui, né? Mas não, ele deixou uma Gibson, velho. Só uma Gibson. Coisa pouca, galho fraco. Pra eu cuidar. Cara, fica agora vontade. Quando, Fael? Isso, cara, foi antes da pandemia ainda. Já tem mais de 2 anos. Mas aí, Davi tá aqui e tal. Tá bem cuidado. Tá brincando com carinho. Nem sair de casa. Fica ali. É uma brincadeira séria, né, mano? Pois é, rapaz. Então você cuida pra mim, Fael. Tá ali, tá? Eu falei, tá bom, tio. Ok. Que loucura. Mas vamos lá. Fael, seguindo o fluxo. Qual é a importância de você saber, de você conhecer as pessoas com quem você trabalha no backing vocal? Rapaz, total, né? Acabei de gravar aqui, vou ter que gravar de novo, não sei, talvez. Uma outra análise de back que tá maravilhoso, gente. Que quadro incrível, gente. Nossa! É maravilhoso, bicho, eu me divirto. E, assim, é uma atividade coletiva, né, cara? E também, ao mesmo tempo,
é um negócio assim que tem a ver com quem você de fato tá, com quem você canta, né? E cantar, rapaz, é igual comer, às vezes, né? Você divide, você sabe, parte o pão, divide a mesa ou convida para a mesa quem você tem intimidade, né? E nem sempre o canto traz esse, né? Traz essa parte boa da intimidade, né? Ou então, assim, de só você cantar com quem você conhece. Às vezes, você também trabalha com quem você não tem tanta afinidade, mas não deixa de ser uma atividade coletiva e, assim, muito pessoal. Você está trabalhando com arte. Essa é uma face. A outra está ligado também a habilidades, né? Do diga-me com quem você canta, eu te direi quem você é. E também tem um outro lado, cara. É de saber o seu lugar na matilha ali do canto, né? No corpo cantante. Qual é o coletivo? Será que o coletivo de voz é back vocal? De repente, deve ser, né? Ou então coral. Deve ser, né? Deve ser. Então, assim, é interessante demais, né? A gente, na nossa reunião de pauta, quando chegou assim, pô, qual é o nome da live e tal, e a gente, dentro das inspirações, foi uma reunião incrível que a gente teve, né? E muito legal, e a gente anotando muita coisa. Diga-me com quem cantas, eu te direi quem és. Né? Então, assim, é um assunto que ele é abrangente, ele é amplo demais, né? Tem muita coisa aí, tem muita informação dentro do diga-me com quem cantas e eu direi quem és, né? Tem a ver com que você anda, com que o resultado que você pode atingir com aquela pessoa com quem você está cantando, né? Mas tem a ver também com quem é você dentro desse corpo cantante aí também, saca? Então, é muito maneiro, é muito legal. O diga-me com quem cantas que te direi quem és, ele me remete muito ao pensamento de que eu não sei se vai caber aqui o exemplo, mas muita gente fala que nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? Sim. Né? Das 5 pessoas que a gente mais convive. E isso fala muita coisa, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. No vocal, as 5 pessoas que a gente trabalha no vocal também agregam muito para a gente, Fael? Sim, sim. Hoje, cara, olha só, eu tenho a alegria, mesmo, vou dizer que eu piro onda mesmo, né? Dessa questão da coisa do vocal já virar uma atividade familiar. Literalmente. Sempre foi, na verdade, pensando aqui agora e corrigindo a minha fala, sempre foi, né? Porque, assim, desde que eu comecei, a minha irmã começou antes de mim, depois me puxou para essa questão do back vocal, profissionalmente falando, mas eu sempre cantei com a minha irmã, eu sempre cantei com a minha tia, eu sempre cantei com o meu pai, eu sempre cantei com a minha família. Então isso veio de casa, né? Isso, de certa forma, veio de casa. E aí, com o passar do tempo e a evolução de tudo isso, isso se estendeu para além da minha casa, quer dizer, da minha família, eu, minha mãe, meu pai, meus tios, e agora eu tenho vivido esse momento da minha casa mesmo, como um todo, né? Os meus filhos gravam, né? Então, assim, tem clientes que pedem assim, eu preciso de crianças para poder gravar, e tal, não sei o que, lá. Os meus 3 filhos, eles gravam os vocais infantis mesmo, gravando, eu dirijo eles e tal, com a questão, né, dos intervalos e tal. E a minha filha mais velha, ela, hoje em dia, já compõe alguns times de vocal e tá gravando já, cara. Então, assim, eu tenho clientes que falam para mim assim, cara, isso aqui é para você fazer você e a sua filha e mais a soprano. Você, sabe, conta com ela, porque assim, a gente mandou um som que o cliente gostou. Cara, que som bonito,
Então, não, cara, eu quero aquela textura, quem gravou aquele vocal pra mim? Ah, foi eu, foi a Luísa. Não, é você, sua filha, ou então só você e a sua filha. A minha esposa também, né, gravou muita coisa comigo e grava A tua até filha tem hoje. quantos anos, Fael? A minha filha, cara, faz 14 anos agora, sexta-feira, dia 6. Ela vai fazer 14 anos. Parabéns aqui pra ela na live, né? Então, assim, mas ela já grava desde muito novinha mesmo, e essa coisa dos intervalos, ela já veio pegando e aprendendo. Hoje, qual é o grande lance? Né? É porque é adolescente, época de muda vocal, então essa questão do punch da voz, que às vezes, que para ela, assim, hoje é o maior desafio, está começando, né? Essa questão de... O punch que tu sabe? fala é a pressão vocal. O volume mesmo, de pôr a voz para fora, não é nem questão de textura, que às vezes o restante da galera que canta, às vezes canta e pô, tem mais volume de voz, assim, às vezes engole ela. Então no posicionamento da sala, até isso, né, a gente com o tempo e a experiência, a gente já pega e consegue, na verdade, como posso dizer, resolver isso. Então, eu mudo o posicionamento em relação ao microfone, então, de forma que vai ter presença da voz dela em relação a mim, em relação ao outro colega que está contando, mas, sim, essa questão da família, ela é muito, muito, muito importante também. Essa colocação sua, essa máxima, de fato, ela é uma verdade, né? Lê-se família, laços consanguíneos, mas também, assim, de vivência também. Aquela coisa do amigo que é mais chegado que irmão, né? Que você considera. Então, porque tem a ver com a questão da intimidade, né, cara? Então, tem a ver com tudo isso. Isso é importante a gente notar, né, salientar. Quem falou aqui foi Fabrício Simões. Ô Fabrício, muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo carinho, hein? Eu não... Ah, tá. Ó, Fabrício, aproveita, ó. Clica aqui no aviãozinho, já manda essa live aqui também, ó. Tem 7 pessoas aqui com a gente, cara. Bora aumentar esse número. Bora aumentar esse número aí, poder chegar umas 15. 15 tá bom. E por falar em número, né? Por falar em números, como é que estamos nós no nosso perfil? Ah, não sei, olha. Deixa eu ver aqui. Já chegamos lá? Vamos ver, hein? Já? Não, falta 13, Fael. Falta 13, Fael. Gente, faltam 13 pessoas para a gente chegar a 2 mil pessoas, seguidores. Faltam 13, hein? Vamos lá, hein, gente? 13. Mano, então, ó, compartilha essa live. Até o final da live, hein? Chegou em 2000, hein? Olha aí. Tem o Marquinho, tá o Henrique, tá a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada acabou de entrar, graças a Deus. A Bíblia por perto é tudo que a gente precisa. Jéssica, Wendel, Fabrício, por favor, compartilhem essa live. Ó, já tá aumentando os números, já tá aumentando. E aí, tá vendo? É isso aí, ó. Aí, ó, o post para comemorar os 2000 já tá pronto, hein, gente? Vamos colocar hoje, hein? Faltam 13 pessoas pra gente bater os 2000 aí hoje. Hoje a gente vira assim, maneira. Vamos lá. Vai ter o Marquinho e o Henrique para ficar de olho aí pra gente nesses números. Com certeza. Vamos seguir. Rafael, e assim, é interessante também te falar sobre o Diga-me com quem cantas que eu te direi quem és, até para pegar, por exemplo, alguém que é referência dentro de um corpo vocal, né? Por exemplo, quem quer se aventurar nessa história de backing vocal, já conhece ali, já tem ali as suas referências. Você, inclusive, meu amigo, é uma referência da grande maioria esmagadora, né, de pessoas que fazem back nesse Brasil, que saco, como diria Érico Rocha, no mundo. Né? Então, é importante também a gente ter pessoas assim no corpo de backing, certo? Para estar ali na frente, para estar ali conduzindo. Então, quanto mais pessoas experientes a gente tem no corpo de back, né? Ou até, se tiver uma pessoa experiente, isso também já ajuda o back a caminhar para o caminho certo. A caminhar para o caminho certo, né? Aí para o caminho correto, né, meu amigo?
Claro, porque tudo parte de um direcionamento de alguém, seja de um cara que é uma voz que lidera dentro do back, ou seja, de alguém que esteja de fora liderando o back. Mas, cara, tudo na vida precisa de ordem, decência e liderança, né? Então, assim, precisa haver isso, né, cara? Tem que ter essa troca. Então, esse diga-me com quem cantas tem a ver também com isso, né? E é engraçado, né? O diga-me com quem cantas também pode ser com quem você trabalha em si, né? A quem você serve, né? Mas assim, a gente não tem aqui como, diga-me com quem cantas, eu vou dizer se você sabe cantar ou não. Não, não é por isso, não é essa a ideia. Ele é muito abrangente, né, cara? Ele ao mesmo tempo tem muita coisa para poder falar e ao mesmo tempo ele acaba limitando. Mas a gente amou, assim, eu amei muito a ideia do tema de poder falar isso para as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que essa atividade coletiva ela é coletiva no nome de som uno. E isso que acho que é o grande cerne e é o grande mistério do Beck. Eu estava gravando agora a análise, né? E uma das coisas que eu comentei de uma das canções foi exatamente isso, né? A grande dificuldade de identificar o som do Beck, porque o Beck tem um som, entendeu? O Beck precisa ter um som. O Beck não tem o som de cada cantor do corpo de Beck. O Beck é composto por mais de um cantor, o corpo de Beck, né? Mas ele tem o som do Beck, entende? É isso. E assim, independente de quem está cantando, independente do número de pessoas que está cantando, sempre vai ter uma pessoa que vai estar ali à frente, né? Sim. Seja conduzindo, seja dando alguma ideia, ou então olhando, se olhando. Como é que funciona isso, Fel? Cara, eita, olha ele aí. O nosso astro, Adelson Freire. Um beijo, querida. Rapaz, a gente ainda tá meio tonto com a live de semana passada. Foi tanta coisa boa, rapaz. Tanto valor adquirido. Rapaz, você marcou nossas vidas, Adelson. Muito obrigado. Acabei até de perder na pergunta aqui. Fiquei emocionado. O que você perguntou, amigo? Fala. Desculpa. Eu perguntei sempre da importância de ter alguém ali na frente. Eu vou reformular ali a pergunta, né? Claro, lógico e evidente que essa pessoa que vai estar ali à frente, o que ela precisa, Fel? Além da nossa criatividade. Tá. É uma questão, não é só de criatividade, não, mas de posicionamento também, né, cara? Como um todo, né? É um posicionamento como um todo. Né? Ele acaba sendo referência, ele acaba sendo solução para muitas das coisas. Às vezes o líder ele acaba sendo o voto de Minerva e o líder também ele acaba sendo ouvido também para o liderado. Olha que interessante. Às vezes a ideia de milhões nem sempre vem do líder, cara. Vem de uma outra pessoa que faz parte daquele todo ali. Entende? A partir do entendimento que todos têm que nós estamos aqui como uma engrenagem contribuindo para uma coisa só, as coisas passam a funcionar melhor, né? As coisas passam a funcionar melhores. Cara, rolou um post aqui no nosso perfil, né? E aí a gente já tem a parcial aqui do lance aqui. Posso ler aqui? Que a produção me mandou. Claro. Mandar aqui, ó. Colocaram o post aqui assim, ó. Para você escolher com quem cantar, escolher com quem canta com você, o que é mais importante? Amizade, musicalidade ou comprometimento? Ninguém quer ser amigo de ninguém, Fael. Ninguém quer a amizade. Tem aquela música lá, a amizade é tudo, menos no back vocal. Menos no back vocal. Mas vamos lá. A nossa enquete diz aqui, amizade, 0.
né? Musicalidade, 20%. Comprometimento, 80%. Olha só. Rapaz. Forte, né, meu amigo? Pois é. É para pensar, né? Com certeza. Faz a gente refletir um pouco. Não é bom cantar com amigo, não, cara? É bom cantar com amigo comprometido. Pois é. E musical também, né? E musical. Amigo que é zero música. Mas seu amigo é não vale não, comprometido, Fael. Por mais que ele não seja musical, daqui a pouco tempo ele vai ser musical. Porque ele tá andando contigo. Que tu é um cara comprometido. Tu és um cara musical. Tu és a referência. Poxa, mas eu fiquei preocupado aqui com o pensamento. Eu gosto de gravar com os meus amigos. Mas eles são comprometidos musicais, né? É igual o time de futebol, pô. Quando você joga, você tá muito tempo no fluxo, jogando com o mesmo time, você toca a bola até sem olhar, porque você sabe que aquele cara vai passar ali naquele time, entendeu? Já tá lá. Então, o bom de, né? Mas, de repente, não necessariamente essas pessoas são amigas, né? Pelo menos tem entrosamento. Mas é possível ter entrosamento sem ter amizade? Rapaz, fiquei preocupado agora aqui com tudo isso aqui que eu li. Mas é importante, hein? Interessante. É importante. Que assim, se a gente for pegar numa ordem de importância, digamos assim, né? Você acha que quando você começa a trabalhar com pessoas comprometidas, essas pessoas não vão virar os teus amigos depois? Sim. É porque é uma crescente, não é? É um caminho natural, normal para. E assim, é óbvio, isso é óbvio. Eu não comecei a gravar com todas as pessoas que eu amo gravar, assim, e quando eu comecei com elas, eles já eram todos os meus amigos da vida. Entendeu? Uhum. Não era mesmo. O Elber, pode? Você é que manda, ué. Você é o nosso professor. Esse aqui é um cara super cara do áudio, lá do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. É um cara incrível. O Wendel, para consultoria de som de igreja, cara, por aí. Gente, super. O Wendel é maravilhoso. Você não só pode perguntar, como você deveria estar aqui ensinando muita coisa pra gente. Entendeu? Romulo Nascimento, cheguei para aula. Esse aqui é um outro professor. Que coisa boa, gente. Tá todo mundo chegando aí, ó. Mas aí, só concluir aqui. Gente, quem for falar, fazer pergunta, já põe aqui do lado da interrogação, porque a gente não perde a pergunta. E a gente ainda bota aqui a pergunta aqui na tela para todo mundo ver. Vamos lá. A ideia, tá? De que a gente começou a trabalhar, ou de que eu, pelo menos, comecei a trabalhar com pessoas que talvez não, eu não tinha muitos laços com essas pessoas, era um comum, normal, é um local de trabalho como qualquer um outro, né? E aí, com o passar do tempo, não tem como, cara, essa ação coletiva que você vai exercendo durante muito tempo, acaba tendo realmente um laço de amigo. Você vai criando, cara, porque não adianta. A função cantar, é ruim cantar com quem você não gosta de estar do lado ali, cara. É um negócio estranho. Por mais que você faça a sua profissão, para você chegar lá e fazer a sua profissão. Mas como existe todo um lado também de sentimento, Por que eu falo de sentimento? Porque, não sei se você já ouviu a expressão assim, cara, aqui o Beck tinha que cantar com um pouco mais de sorriso na voz, o sorriso da voz. E, cara, realmente quando você canta sorrindo, muda o som. Muda mesmo. Existe essa coisa de sorriso, tá faltando sorriso. Tá? Então, cara, essa coisa do amargor, do negócio ruim, desse clima ruim, pra gente que trabalha com arte, bicho, isso aqui influi assim, diretamente, sem sombra de dúvida. Entendeu? É quase um estado de espírito, né, meu amigo? Porque Exato. O Adelson colocou aqui, ó.
e a voz tá aqui, mano. Exato. Então, se você tá triste, a sua voz vai sair de um jeito, pelo menos eu imagino, né? Se você tá feliz, sai de outro jeito, né? Isso depende. Se você tá com uma dor, tá com uma unha encravada, sai de um jeito diferente, né? Gente, a voz é a identidade da pessoa. Eu me lembro, cara, eu me lembro, minha esposa me disse isso, cara. Assim, a gente começou a namorar, a gente conversando sobre isso, ela falava que a voz é a identidade. Através de você ouvindo a voz da pessoa ao telefone, você consegue identificar se alguma coisa se está tudo bem, se está ruim. Que a voz entrega, entendeu? Ela literalmente, o jeito que você se comunica, entrega. Sabe? Literalmente foi o que você falou. É igual o choro da criança, que não tem palavra. É um choro. Mas a mãe consegue identificar pela expressão ou pelo som, enfim. Sabe quando é o choro da fome, o choro da dor, o choro da pirraça, entendeu? A reclamação porque a fralda está suja e tal, não sei o quê. É impressionante a questão da comunicação. Então, assim, essa coisa... não digo nem da amizade em si, porque a amizade é uma palavra, é um negócio muito amplo, né? E é muito profundo até, né? E às vezes a gente confunde a amizade, né? E nem todo ambiente de trabalho você consegue cultivar amizade, mas ter um bom ambiente de trabalho e pelo menos fazer com que o ambiente se torne agradável, acho que é o dever de todo mundo. Né? O Adelso escreveu um negócio interessante aqui. Ó. Na verdade, bastidores de gravação sempre conectam pessoas. Caminho sem volta. Literalmente, é isso. Aquela resenha do antes... Entendeu? E o do durante também, pô, vamos fazer uma pausa, vamos comer alguma coisa. Cara, não adianta. A atividade da gente, do estúdio e tal, essa coletividade que a gente vive é muito, 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 muito bacana. Olha, vamos ver a pergunta do Wendel. Bora, vou fazer a da Mila primeiro aqui, tá? A gente tá bom. Já anotou a do Wendel aí? Já. Olha a da Mila. Maravilha. Do Henrique, né? Como funciona a hierarquia num corpo de backing vocal experiente? A liderança reveza, né? Cadê? Me perdi. Reveza ou sempre mantém? Tem um aí, tem um rodízio de líderes de backing? Cara, vamos lá. Bacana isso. Boa pergunta. Muito boa pergunta. A liderança, o cara que é líder e é seguro na liderança dele, a liderança nem sempre é a opinião, ou nem sempre a voz, ou o conceito final, a palavra final, entendeu? A liderança também pode ser só uma posição, entendeu? Pode ser, de repente, só a presença do cara, tipo assim, às vezes o cara não fez nada, mas assim, bicho, o cara tá aqui, bicho, vai dar tudo certo, vamos fazer essa parada aqui porque o cara tá aqui. Caramba, saca? Isso é forte, cara. Exato. Mas às vezes a liderança do cara, quando é uma liderança eficaz, ela é tão presente, ela é tão significativa na vida do outro, que o simples fato de saber, não, cara, o fulano vem, vai dar tudo certo. O cara tá ali junto, e às vezes o cara não fez nada, mas sabe? Mas é como se ele fosse, se pudesse colocar um amuletozinho, mas não, mas só o fato do cara estar ali junto é uma coisa bacana. Então, assim, nem sempre o cara que é o líder vai ser a voz, vai ser o cara das ideias. Mas, de praxes, o cara que já é líder, assim, sabe, antigo, ele vai ser sempre a primeira voz ouvida. Mas esse cara também, quando ele é um bom líder, ele é inteligente o suficiente para poder dar espaço e voz a quem está chegando. Ele sempre deixa outro confortável. Você pode ver, cara, é muito comum o cara que teve o caminho dificultado querer facilitar o do outro, e entendo o que eu estou querendo dizer com facilitar, né? No sentido de, tipo assim, dar voz de forma segura, de que também não vai expor o outro, ou então trazer sempre quem está chegando para perto. Porque tem esse entendimento de que é uma coisa assim, que tem que funcionar. Quando o clima é ruim, nada acontece. Então, assim, tudo influencia, a afinação vai pro caramba sabe, as coisas não acontecem. A gente trabalha com arte, entendeu? A gente trabalha com arte, a coisa... tem aquela coisa que a gente precisa entregar, precisa funcionar, o horário do estúdio está correndo, a música precisa ser terminada, o cliente está esperando. Tem isso. Tem aquela coisa do operário, existe.
A gente está aqui, a gente precisa entregar o resultado. Mas tem também o outro lado também, da convivência, né? Do comer com, né? De estar junto, de querer que seja legal, de querer que seja confortável, de querer que seja agradável também. Agora a gente vai para a pergunta do Wendel. Ó. Quando eu estou mixando, é uma pergunta, eu acho que é interessante, né? Quando eu estou mixando, a minha maior dificuldade com o back é tempo e dinâmica. Qual a relevância desses dois fatores para que o vocal soe homogêneo? Boa, Wendel. Vou te bater, mas tudo bem. Vamos lá. Geralmente, Wendel. Hã? Tá falando de... Tá vendo? Por que eu vou me meter? Tempo e ruim de dinâmica, ó. Pois é. Wendel, isso aí já tem que vir pronto, na verdade, né? Se isso chega até você para você resolver, eu posso dizer para você que você tem um problema, né? Se isso chega na sua mão para você resolver na mixagem, já é problemático demais, porque assim, esse é o tipo de coisa que vem pronto na hora que você grava. O time ele tem que estar ali, né? Claro que você consegue ajustar na mão, né? Depois da gravação digital, você está ali. Depois do Elastic Audio, também, sabe? Então vamos dizer que tudo, né? Ou quase tudo é resolvível. Vamos colocar assim. Mas isso é o tipo de coisa que já tinha que vir pronto na hora da gravação. Não era a questão do time e da dinâmica, não era uma coisa que tem que, na mixagem resolve. Então, ele já tem que soar pelo menos os resultados que eu busco entregar, eles já vão certos de time e de dinâmica também já impressa, imprimida, resolvida ali. O que é que o cara vai fazer, o cara da mixagem, a seu gosto e modo? E essa foi uma coisa que eu respondi no nosso canal essa semana, para alguém que perguntou lá a respeito, e eu respondi isso, porque a pergunta foi qual tipo de plugin ou que eu posso usar na hora de gravar, na hora que processar. E eu respondi o seguinte, que eu não uso nada, eu não gravo processando nada. Por quê? Porque eu prefiro dar ao meu cliente a oportunidade dele compensar alguma coisa que ele possa vir a sentir falta. Mas eu gosto de trazer, sabe, de colher o som real daquilo que eu estou gravando. Então, eu não gravo nem com reverb, nem para ouvir. Eu prefiro. Eu gosto de me emocionar com o som que está saindo da minha voz. Se soa bonito e é real, aquilo que o timbre que está... Caraca, isso aqui soa bem zaço. Porque às vezes pode estar soando bem porque tem maquiagem. O que está maquiado é problemático. Aí depois você tira a maquiagem e você vê a real coisa. Então, assim, você se frustra. Então, assim, já tem que soar bonito, tá? Então, quando as pessoas me pedem um equilíbrio, Wendel, que eu mando tudo sempre separado. Não, mas faz uma balsazinha, manda um equilíbrio teu aqui pra mim e tal, só pra não sei o que lá, porque isso é muito pessoal também. Uhum. O máximo que eu faço, como eu gravo os canais em pares, eu abro os pans e vejo um volume confortável de que a melodia fique e o back chegue ali. E eu mando pra pessoa poder ouvir. Mas, cara, na tua mix, irmão, eu penso que tem que dar uma conversada com essa galera que está gravando um vocal para você. Porque se você está tendo problema com tempo e tempo de dinâmica, né? Se isso está soando para você meio que irregular ou duvidoso, né? Então tem que ver isso aí, porque isso está sendo um problema do antes ainda, na hora de colher, na hora da gravação, na hora do arranjo. E assim, eu aqui, sinceramente, eu me compadeço de ti, irmão. Imagina o trabalho que você deve ter para fazer isso soar bem, cara. Na mão ali, sabe? Fisicamente, assim, sabe? Que coisa difícil, tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder. Deixa eu dar uma boa noite.
Deixa eu dar uma boa noite aqui para pessoas muito, muito, muito importantes que eu amo demais. A Mônica Macedo, não sei se ainda está aqui, super empresária, incrível, minha amiga, né? Uma pessoa das mais influentes que eu conheço assim na vida. Entendeu? Fala uma pessoa no mundo aí, a Mônica conhece. E essa mulher aqui, ó, Mira Calado, uma das vozes mais bonitas que eu vi no mundo, cara, assim, super cantora, Mira incrível, talentosíssima, cantora, atriz, sabe? Participou, assim, das primeiras edições do The Voice, tirando uma onda, incrível, e assim, para melhorar, é casada com meu amigão de infância, né, cara, o, o Elias, né? Aquela história assim, da banda de garagem, eu já falei numa live, assim, eu conheço um cara, eu vi isso acontecer, porque o Elias era esse cara, sabe, que tinha, era o cara da rua que tinha banda, sabe, e aí tirava o repertório da Straits, tocava, a gente viu isso acontecer, né, eu sempre tive envolvido com a igreja, mas o Elias não, então a música chegou para mim desde do berço, né, em casa, e muito, muito envolvido com a igreja, mas assim, o Elias, aquele cara que lutou e batalhou, então, Elias hoje é incrível, um super produtor, um baita instrumentista, um som lindo de violão e guitarra, eles dois fazem assim, uns bailes muito maneiros. Mira, me honra muito você estar aqui, tá? E manda um beijo pro Elias aí também. Tamo junto. Maravilha. Wendel, já vai no perfil aqui do Backing Criativo, já copia o link do perfil e já manda para essa galera que tá te dando trabalho com backing. Manda. Não fala nada, só manda assim. Fala, olha aí, olha esse povo. Olha aí, esse povo vai entender, né? Esse povo vai entender que é mais simples do que imagina, né? Com certeza. Ainda fala para eles assim, olha, fica de olho que em janeiro vai ter uma surpresa. Janeiro não foi... Em fevereiro teremos uma surpresa. Tá vendo? É mais simples. Fazer um back criativo é mais simples do que pode imaginar, né? Pode ser assim, é um negócio. O Fabrício aqui, inclusive o Fabrício não seguia a gente, está seguindo agora, olha só. Olha aí, Fabrício! Muito obrigado! Bem-vindo! O que se torna mais complexo? Criar um backing vocal ou já pegar a arte pronta para interpretar? Rapaz, o que se torna mais complexo? Tá, vamos lá. Às vezes, pegar a arte pronta para já interpretar. Hoje a gente tem, assim, na internet, né? Eu acredito que eu entendi a pergunta. A gente tem aí alguns softwares que ajudam a gente com essa questão de pegar lá o back, você conseguir separar direitinho para poder ouvir, para estudar, né? Hoje tem isso. Obrigado, filho. Meu filho aqui. A produção. Produção. E aí, mano? Água? Aí, ó. Água é vida. Mas realmente eu acho mais difícil quando, por exemplo, eu tive que consertar ou regravar. Não, gente, o arranjo é esse, tá? Você já está gravado, você só tem que gravar. Cara, para mim foi mais cansativo. Não, filho. Para mim foi mais cansativo, foi mais difícil ter que reproduzir a ideia de alguém do que pensar as minhas ideias e gravar. Para mim foi mais difícil, foi mais desafiador. Até mesmo com essa questão por exemplo, trazendo para o campo do show. Entendeu? Quando você precisa estudar o repertório de alguém, aprender aquilo ali, entendeu? É mais difícil. Eu penso ser mais difícil, a coisa de decorar, de estudar e tal, do que você estar no fluxo aqui normal e seguir o baile, criando, fazendo e acontecendo e tal. Eu acho mais difícil. Maravilha. Mas, Fael, assim, criar, tu acabaste de falar que criar do zero é mais fácil aprender, porque, sim, aprender algo que já está escrito são 2 trabalhos, né? São 2 trabalhos. Você vai ter que ouvir, você vai ter que decorar, você vai ter que memorizar, ou você vai ter que escrever, não sei, né, como é que funciona o processo de cada um, para depois reproduzir ou gravar, né? Já teve algum trabalho que tu teve que refazer o back, Fael? Por exemplo, pegar o que já tinha gravado
né? Que foi uma outra pessoa que gravou. Sim. Pedindo para tu colocar uma outra ideia. Alguns. Foram coisas que não deram certo. Entendeu? Que aí chegou pra gente, aí alguma coisa o cliente queria. E, não tira isso aqui. Mas o restante você fica feliz. Você pode ficar... Um beijo, Ruama. Sou teu fã, minha irmã. O restante você pode criar. Mas isso aqui deixa. Então isso já aconteceu sim. E é ruim, sabia? É ruim, porque eu fico triste, entendeu? Eu não consigo torcer, eu não consigo virar e falar assim, pô, bem feito, viu? O cara vai ter que gastar de novo. Não sou desses. É chato, cara, você ter que refazer o que outra equipe fez e não deu muito certo. Recentemente isso aconteceu. Mas quando tu fala de não dar certo, é o quê? É afinação, é dinâmica, Cara, timbre? olha só, vamos lá. O exemplo que eu tive no ano passado. Ano passado eu vivi essa experiência. Eu tive de refazer um vocal que aparentemente não deu certo. E aí, nesse não deu certo, o cliente não gostou. Não estava desafinado, não estava ruim, mas não era o que o cliente queria. E aí? Entendi. E detalhe, o cliente chegou para mim e falou, pô, quero fazer. Falei, pô, beleza, eu posso fazer dieta. Pô, uma dieta tal, não posso esperar e tal, não sei o que, você me indica alguém? Eu falei, claro. Tá, eu vou ver aqui, me indicaram uma outra pessoa que fazer, vou fazer. Aí eu falei, então beleza, faz. Aí fez. Né? Aí fez com outro cliente e não gostou. Aí me ligou, pô, cara, me salva. Eu falei, claro. Por quê? Mas eu tô enrolado ainda, só posso fazer dia tal. Tipo assim, era o dia seguinte. Não, tá bom, eu vou esperar. Eu fico triste, cara. Assim, eu não posso, eu luto por isso, ó, nos últimos 20 anos como profissional. Para ser sempre, sim, esse ISO aí que eu criei aí de certeza de pá, fazer e você vai gostar. Mas ninguém é unânime, cara. Não é. Não é. E eu posso dizer para você, assim, muito seguro, de que em 20 anos de carreira, eu não consegui 2 vezes apenas. Não conseguiu? Não. Mas... Fiz, refiz, e eu não cheguei. E assim, não foram 2 situações... Queria isso? Exato. São 2 situações muito pontuais. Uma foi de um arranjo a capela, que eu fiz para um cliente que é meu amigo e é cliente meu até hoje. Entendeu? E é um cara extremamente detalhista, porque ele é da arte, assim, mais do teatro do que da música. E ele é um cara eu vou falar, ele é da comunidade Shalom, né? Da Igreja Católica também, comunidade Shalom, e um cara que eu amo de paixão, né? O nome dele, Will de Fábio. Ele é incrível. Você conhece? Conheço. O Wilde, ele, cara, como é difícil trabalhar com o Wilde, como é desafiador sempre. Aí ele tava com um projeto que, não sei se foi pra frente ou não, Rafael, tô com um projeto, queria fazer uns arranjos aqui, a capela, aqui e tal, pra essa música, eu quero dar uma repaginada. Aí eu falei, tá, Wilde, o que você quer? Aí ele me manda uma referência. Cantar, porque o Wilde não canta. Ainda tem isso. Não sei se o Wilde é afinado, mas o Wilde sabe o que ele quer. Mas é muito criterioso. Mas às vezes o Wilde vem com mais ideias que você tem que olhar, ter a visão além do alcance, interpretar e fazer aquilo virar música. Que o grande barato nessas horas, pelo menos para mim, que me estimula, não é nem às vezes não é nem a grana, é falar assim, cara, era isso. Nossa, isso para mim, sabe? Eu falei, caraca, cheguei, consegui.
E aí, peguei e mandei. Aí ele falou, cara, tá lindo, mas não é isso. Falei, então tá, o que você quer? Aqui podia ser assim, alguma coisa assim, mais show, entende? Aí, como eu já trabalhei com ele há muito tempo, eu sei o que ele quer dizer com show. E aqui é mais... Ele tem umas palavras, sabe? Cara, eu sei que eu fiz o mesmo arranjo 3 ou 4 vezes. Minha mulher ouviu. Um outro camarada que trabalha com o Wilde direto, Pedro, né? Falei, cara, eu não tô nem sabendo a tradução, Rafael. Meu Deus, eu não sei, tá cada um mais lindo do que o outro. E o Pedro é um músico, Pedro Veiga. Entendeu? Meu amigão. O vídeo foi maluco, então não sei o quê. Falei, Rafael, vamos deixar ele pra lá? Falei, então tá bom, Wilde. Sabe, mas assim, o Wilde é um amor de pessoa. E depois disso, eu fiz outras coisas, assim, um espetáculo com ele. Ele falou, Rafael, tem que ser você e tal, não sei, porque você... Eu falei assim, Wilde, eu ainda tô fazendo terapia por conta daquele. Aí ele falou, caralho. Eu deixei isso pra lá. Mas eu fiz, e assim, aí minha esposa, cara, minha esposa é um amor, gente. Falou assim, amor, de repente, não sei, acho que ele quer, sabe, que elas viu que chega uma hora que aquilo vai dar uma piração na tua mente, né, cara? Porque você, assim, meu filho, se você for por esse caminho, eu falei, amor, mas olha a referência que ele me mandou. E eu certinho na referência, porque quando vem com referência é um pouco pior, que você não tá tirando do nada. Você luta para poder seguir a referência. Pior dentro daqui, a questão de criar? Exato. Tá amarrado. Ele mandou isso. Ele mandou a referência da plasticidade daquilo que ele quer que soe na canção. A partir disso aqui, eu quero um arranjo que soe como isso aqui. Ele tinha mandado para minha referência um grupo. A música, a execução da música já era uma música que já tinha sido gravada, já tinha um arranjo, já tinha um campo, já tinha... E eu tinha que pegar só aquele som como referência e criar uma outra coisa. E aí eu criei 4 vezes. E aí fica aquele desafio com a autocópia, entendeu? De cada vez você ir se superando. E não foi. E uma outra situação foi de uma produção mesmo, de música assim... que a pessoa cantou a música pra mim, pediu só pra botar harmonia na canção, que eu tinha que botar só um violão só. Aí eu coloquei, mandei pra pessoa. Pô, ainda não era isso. Eu falei, legal. Então, assim, mas a ideia era só colocar harmonia, não era produzir a canção. Aí eu coloquei uma segunda vez. Fiz um segundo recall. Não ainda. Falei assim, amigo, olha só. Se eu fizer um pouco mais do que isso aqui, eu vou fazer arranjo pra canção e produzir, assim, e o serviço não é esse. Aí, então tá bom, deixa pra lá e tal. E eu cheguei a devolver o dinheiro. Eu falei, então faz o seguinte, me dá a sua conta aí, eu vou, entendeu? Eu vou devolver aqui a grana aqui, saca? E não, gente, por favor. Eu fiz isso. Com o Wilde eu não tinha ainda recebido nem nada, então eu tava nessa, pai, faz pra mim. Enfim. Então, assim, em 20 anos de carreira, eu posso dizer pra você que, assim, eu não cheguei nessa... E assim, não foi nem como back, sabe? Todas as vezes em que eu prestei o serviço, eu consegui chegar nessa minha Roma. Mas tu tá falando que é interessante, né? Porque ali, essa parte de fazer arranjos a capela, entra no quesito do backing vocal também? Sim. Por que não? Existe uma estética, né, que é diferente. Você tá ali. Esse back, a gente entende como sendo mais um instrumento na canção. Ele vai trabalhar os pontos altos e fortes da música e dependendo da quantidade de criatividade que houver na sua cachola, você encontra espaço para ele atuar como mais um instrumento na canção. Mas você não deixa de trabalhar com composição o tempo todo. Você está pintando também. É o momento que você pega esse pincel aí e dá aquelas suas pinceladas, porque a música já vem, sabe? O chassi já está esticado, a lona já está nele, as primeiras... A parte de pintar o chassi, já tá, o fundo já está pronto, as cores já estão definidas, os tons, sabe? O esboço já foi rabiscado, já vem colorido junto dele. Você, nesse momento, está contribuindo para colorir um pouco mais. Você tá, a vez é sua, o pincel está na sua mão. Então você está dando seus traços ali dentro desse quadro total que você pode exercer essa sua contribuição também.
Então trata-se disso. Já a música a capela é uma outra, tem um outro viés. Tem voz, mas tem ausência do instrumento. O instrumento é só a voz. Instrumento físico, outros instrumentos, outras texturas, não, é só a voz. Ela substitui as outras coisas, os outros instrumentos. Você usa só a voz com isso. Então, assim, tem harmonia, tem divisão vocal, tem o canto. Então, eles acabam indo por um mesmo caminho. Você não deixa de estar com a criatividade aguçada ali a mil. Não deixa. Ela está full time ali funcionando. Sendo que a vestimenta, ela não é tão pontual. Ela é mais contínua. Porque, do contrário, o cantor solo vai ficar ali sozinho no vazio. Ele, sabe? Vai estar ali. A questão do arranjo a capela, a diferença é essa. Interessante, interessante. Tu falaste uma coisa muito, muito bacana que me remeteu logo a um tipo de estudo, né? Pegar, porque isso também tem a ver muito com criatividade, e eu acho que a dificuldade, pelo menos para mim, ainda pode ser até maior. É você pegar um arranjo, pegar um trabalho, ou seja, de uma música conhecida, um trabalho que você fez, e fazer vários backings diferentes para esse trabalho, né? Como forma de exercício mesmo. Era exatamente o que você ia falar. Você me tirou as palavras da boca. Esse é um bom exercício, sabia? Esse é um bom exercício. Desculpa, você tentar reler aquilo que já foi uma leitura sua. Maravilha. E aí, como dica, eu posso deixar aqui de você reler o mesmo momento. Várias vezes. Passou aqui, a amizade é tudo. Você fez um back aqui, ok? E aí você pega esse mesmo formato e monta um outro arranjo. Depois esse mesmo outro arranjo. Isso aqui é um super exercício para ativar essa coisa da sua criatividade. E você vai realmente acabar percebendo que, assim, é muito menos complicado do que você imagina. Pode ser simples demais. Porque o que possa vir a ser o arranjo? O detalhe, gente. Numa primeira parte, você de repente canta todo o trecho, toda a frase. A amizade é tudo. Depois você pode cantar é tudo. Ou você pode fazer um tchururu e terminar com U. Por causa do tudo. Ou tudo, né? Não se escreve com U. Tudo. A amizade é... Beleza? Saca? Mas é o mesmo trecho. E é aquela coisa que a gente sempre fala, bicho. Existem 1000 maneiras de se preparar nesse tom. Invente uma, ou invente a sua. Saca? É isso. Então, assim, é um ótimo exercício. Galera do Beck que tá aqui junto, saca? Experimenta. Pega aqui uma frase, uma coisa que tem um back, um pedaço aqui, e tenta reler ele, esse mesmo. Não pega a música inteira, não. Pega isso aqui e vê quantas possibilidades você consegue disso. Aliás, eis aqui o nosso desafio. Por que não? Não é? Ah, não é, Coreia? Grava aí pra gente. Eu gosto. Faz um mosaico aí, um vídeo, não sei. Bota aí. E marca a gente. Bota assim uns 4 quadrinhos. Vamos pensar. Cada quadrinho, o mesmo trecho de uma canção, já com a... Não precisa... né? Cada quadrinho você bota um back completo. Entendeu? Pode botar uma só. Você uma vez só e saindo 4 vozes, 5 vozes. E marca a gente aqui. Vamos ver que vai ficar legal, você vai fazer isso. Vou fazer também. Pronto, que aí fica democrático, ok? Beleza. Vou fazer um trechinho de música, eu faço, aí você faz e a gente se desafia e vê se vai ser legal. Vai ser bacana, um super exercício isso. E, Fael, super apoio, Fael. Super apoio. Não é? Vai ficar muito legal isso. E assim, nossa, como é importante isso. Esse fator criativo, como isso ele é tudo, cara, dentro do fundamento. As pessoas estão muito, muito mesmo preocupadas, né? Com o quanto eu canto, ou o quanto de firula eu sei fazer, sabe? Todas essas coisas, elas são literalmente assim, se você tem todos esses recursos,
todos são muito bem-vindos dentro da função, mas, cara, você vai ser sempre destaque muito mais pelo que você consegue enxergar da canção, pelo que está aqui dentro, do que pelo o que você põe afora, assim, o que você diz. Porque se você for um cara muito bom só no dizer, parabéns, nós precisamos de você, mas você vai ser sempre chamado porque você é um cara que diz bem. Você não tem mais nada a contribuir, mas se você é um cara que aqui funciona muito bem e aqui você entrega o recado bem, você tem grandes possibilidades de se destacar dentre muitos, saca? Porque você é um cara que a sua visão ela é muito mais ampliada do que os demais. Você consegue ler a canção enquanto todo mundo só está pensando em que som aquela canção vai ter. Ou como você pode, sabe? A sua visão da canção é diferenciada em relação aos demais. Maravilha. Rafael, a gente está chegando aqui a 9 horas, né? E assim, passou rápido, hein? Testes aqui na nossa live e tecnicamente a gente já consegue fazer uma live com mais de 1 hora de duração. Tecnicamente. Porque assim... Vamos saber daqui a pouco. Exatamente. A gente tem aqueles testes, né? O Instagram ele possibilita a gente fazer alguns testes de transmissão. E nesses testes, a gente já consegue mais de 1 hora. Agora, no valendo, bora ver se vai, né? Mas qualquer coisa, a gente volta aqui. Ou se você já quiser encerrar, meu amigo, fique super à vontade. Acho que a gente já trouxe muita riqueza de informação, né? Inclusive, para quem ainda não viu... para quem ainda não viu e não participou ainda de uma palestra do Fael, tu faz isso na tua palestra, né, Fael? Tu coloca uma música lá e fala assim, olha, grupo de 3 pessoas, cada uma vai pensar num back para uma parte, né? Cara, esse é um exercício muito legal. Exatamente quando a gente pega aqui, né, e a gente trabalha canções conhecidas do nosso cotidiano, que a gente costuma trazer para as nossas comunidades e tal, enfim. E aí, a proposta é... Hã? Lá tu ainda tem a regrinha de não fazer o que foi gravado. Exato. A proposta é... eu não aceito a ideia de que já veio dentro da canção. É uma canção conhecida que você canta todo domingo, de repente, ou todo dia, e a ideia é você trazer uma nova perspectiva, a sua perspectiva daquele momento para aquela canção. E é fantástico sempre, sabia? Com certeza. É muito legal. De início, as pessoas sempre se colocam muito inseguras, né? Ficam com muito medo, né? Não, é impossível, como é que eu vou pensar? Porque, assim, tem o vício, né? E tem também a dependência que a pessoa já cria de cara, assim, de achar que, assim... Nossa, essa é uma ideia perfeita, eu não consigo criar nada que seja melhor do que isso. Tudo bem, ela pode ser uma ideia muito boa, perfeita, até você. A segunda parte que eu não consigo, assim, aceitar bem, do tipo, a gente não consegue criar nada melhor do que isso. Não, porque cada ser humano um ponto de vista diferente. Eu penso que todo mundo tem uma história que possa vir a contribuir na vida do próximo, né? Então, eu não posso ter as mesmas ideias criativas que você tem. Existem coisas que, sabe, do ponto de vista criativo, que só você tem, que eu não vou ter. Função minha vai ser somente admirar e virar teu fã. Então, por isso que eu penso que a criatividade, ela está para todos, né? De uma forma, ela está para todos. Mas nem todo mundo consegue pensar de forma criativa, assim, destravar isso, ou desbloquear isso em relação à canção, porque assim, quando vê a canção, já se sente desafiado pela canção e coloca a coisa numa ordem inversa, entendeu? A pessoa sempre se coloca muito menor do que a canção. Tudo bem que a canção é o nosso maior alvo, a gente precisa aqui ter um compromisso muito grande com a canção, com a obra, tá?
mas a gente tem que sempre se colocar de que nós somos necessários para aquela obra, a fim de que a obra em si fique rica com a contribuição da gente, né? Eu queria, assim, aproveitar e aqui fazer um convite para você que está aqui na live, você que nunca assistiu aos nossos episódios aqui da análise de Beck, e a gente aborda assuntos assim muito legais como esse. Assim, teve uma live recente, né, que nós falamos sobre isso, sobre arranjos minimalistas e extremamente necessários. Essa última agora, né, Fel? Foi essa última agora, inclusive. Arranjos extremamente necessários, minimalistas e necessários. Nós abordamos outras questões, e uma das coisas que eu falei na live, ó, que as coisas que eu falei na análise, e depois, quando eu assisti, né, eu fiquei pensando, quando eu disse assim, gente, eu já cantei muito para poder aprender a cantar o necessário, ou cantar pouco. Porque essa é a das maiores dificuldades. Entende? Quando você olha a canção e vê que ela está num patamar de quase plenitude, mas falta alguma coisa, e essa coisa que falta, você que tem. Então, você saber o momento pontual, correto e exato de contribuir com essa coisa que falta nesta canção. Cara, o discernimento disso é de uma vida de contínua de experimentar em fazer essas coisas, e a repetição, e de errar, e de acertar. Porque foi o que eu disse na análise. É muito fácil você pegar a música e sair cantando. Você pensa que não, que é mais difícil. Não, é mais fácil. Sai cantando, sai fazendo um monte de coisa, então é fácil. Você vai encontrar sempre espaço. Mas você cantar somente o necessário e você parar e pensar, caraca, ficou incrível. É mais difícil. Requer muita sensibilidade, muita experiência. Então, é sobre isso. A criatividade, ela atua também esse campo, entendeu? Esse campo, ela tem atuação nesse lugar aí também, de falar e de mostrar para as pessoas de que, assim, eu posso contribuir com isso aqui, entende? E a minha contribuição é essa. E as pessoas dizem, caraca, bicho. Então, assim, eu dei exemplo de 3 canções, né? 2 delas eu participei gravando, né? A outra acho que não me lembro agora qual foi as 3, mas eu lembro que foi... Não, as três eu participei, os 3 vocais, né? Eu analisei o vocal da canção Coração que Sangra, né? Da Fernanda Brum. I Believe. Depois e Crime. A canção Crime, que foi gravada pela Pamela, né? E a música I Believe do Henrique Cerqueira. Foi incrível essa análise Beck. Então, assim, todo esse material você encontra lá no canal da gente, né? No YouTube, Beck Criativo. É maravilhoso, né? Um material que sai semanalmente, mas diariamente. Todo dia tem um recorte, tem alguma coisa. Você precisa começar a consumir mais os nossos materiais. Você vai entender que é algo maravilhoso. Precisa. Com certeza quem está por aqui hoje, né? Não só na live, como quem está por aqui vendo os conteúdos do Beck Criativo ali o tempo todo, cara, a gente já tem pessoas, né, que falam o quanto esse é um conteúdo rico, quanto é um conteúdo que agrega na vida delas, né, como o Backing Vocal, como ser humano também, né, Fel? Porque, poxa, quanto melhor a relação contigo, melhor vai ser o nosso entrosamento, melhor a gente vai cantar junto, melhor, tudo melhor, relacionamento melhora tudo, né? E é muito importante também, né, que a gente não fala, é claro que 95% de falar de Backing Vocal, mas a gente fala de relacionamento pessoal, porque o corpo de Beck, ele precisa também disso, né? O corpo de Beck não vai, como a gente falou hoje aqui na live, né? A maneira com que eu me relaciono com aquele que está comigo vai influenciar diretamente na forma que eu canto, né? Sim. Diretamente na forma que eu canto, né? E, assim, o interessante de tudo isso é que a gente sente na voz, né? A voz está aqui, cara, dentro do nosso corpo, é o nosso corpo que emite. Se eu estou ali
de mal com alguém, mas eu sou baixista, eu vou tocar, eu vou plugar o baixo, vou aumentar o volume, vou tocar e ele vai sair do mesmo jeito. Se eu tiver triste ou se eu tiver alegre, se eu tiver triste ou feliz, né? O som sai, mas a voz não, né? A voz, a gente precisa ter ali esse entrosamento. E sabe o que é interessante, Fael, pegando ali a parte de análise de backing, é que o simples, como tu mesmo falaste, o simples ele é mais difícil de fazer, cara. Tanto que tu trouxe 3 canções, que são canções que tem um backing, tem uma participação, não vou dizer simples, porque para mim aquilo ali não é tão simples de fazer, mas que tem participações pontuais nas canções, né? E que para tu poder explicar isso, foi quase 1 hora de análise. Exato. Sim. Então é uma participação não é mínima, mas essencial, que, cara, tem um significado sensacional, cara, sensacional. E detalhe que quando você, a partir da... Germano, um beijo, negão. A partir daí, você fica pensando assim, se tirar isso aqui faz diferença? Quando tu tira, tu fala assim, caraca, bicho, tá faltando alguma coisa. A canção Crime... Só isso, Beck. E aí? Quando a produção falou assim, cara, tá faltando alguma coisa, que essa canção aqui, então não sei o quê, pô, a gente queria botar alguma coisinha aqui, um detalhe, tal, não sei o quê, então falaram, beleza, vamos botar. O que você acha disso aqui, ó? Quando a gente cantou, cara, é isso. Não, tem mais nada, é só isso. Do refrão 2 até o final, toda vez que entra o refrão, é só o que a gente canta. E não precisou literalmente cantar mais nada. E lá na análise eu explico todos os motivos. Inclusive uma questão poética, né, da poesia. Né? É estranho também quando você tem um monte de gente cantando umas palavras, uns dizeres que assim, não soam bem para o momento, porque a interpretação de quem canta, né, tem hora que a pessoa chama a responsabilidade para si e fica muito pessoal. Então não tem por que um grupo de back, um corpo de back entrar naquilo ali e reforçar uma coisa que aquela pessoa já está dizendo ali, um eu te amo, e pronto, a pessoa está dizendo para outra pessoa eu te amo. Se fosse uma coisa um pouco mais coletiva, mais aberta, porque nós vamos amar, nós vamos mudar, aí sim faz sentido, sabe, o reforço. Então ainda tem esse tipo de análise também, de você conseguir enxergar e pensar isso na hora de fazer o seu arranjo. Ainda tem esse viés, ainda tem esse lado também, que é importantíssimo, saca? Então, assim, são muitos os detalhes, que carregam na hora ali de você formatar um arranjo. Mas, cara, nenhum deles foge do princípio criativo. Não dá. Eu já trabalhei para pessoas, como eu falei aqui, para você, que não sabem cantar, mas que sabiam o que querem da canção, e eles davam um jeito de se comunicar com a gente, no que eles estavam ouvindo para aquele determinado momento. E a gente põe a fé na ideia do maestro e fala assim, caraca, não, beleza, isso aqui é isso aqui. Aí quando bicho, é isso aí mesmo, tinha que ter um... Eu trabalhei, cara, nossa, um dos maiores produtores aqui do Brasil, e muito legal, assim, ver e saber que ele ainda está vivo, né, assim, ter relação com ele. Marcos Mazzola. Cara, eu trabalhei com Mazzola, não acreditei, bicho, assim, você entra no estúdio do Mazzola, você vê, assim, a parede dele, a quantidade de gente que Mazzola já descobriu. Pô, vamos lá. Primeiro disco da Ivete, como saiu da banda Eva. Produzido pelo Mazzola, entendeu? Produzido? Então, assim, o cara que acreditou, falou, não, essa menina aqui vai estourar. Bicho, é muita coisa. O Mazzola tem uma biografia, ele me deu, né, um livro, né? Biografia, cara. Aí tem lá a autobiografia do Mazzola. Pô, o Mazzola jogando bola com Bob Marley, cara. Caramba! Não, é disso que nós estamos falando.
E aí, como eu cheguei no Mazola para poder trabalhar? Não lembro se eu fiz algum outro projeto antes dele, mas esse foi o projeto que me apresentou, fez com que eu chegasse no Mazola. O disco da Jornada Mundial da Juventude eu gravei. Fael, assim, a gente já interiorizou que ainda não foi com Roberto Carlos ainda. Porque o resto do Brasil e do mundo tem Fael Magalhães lá, pai. Não falta bastante coisa. Tem o dedinho dele lá. Não é possível. Não, tem bastante coisa que eu ainda não fiz. E aí o Mazola também estava nessa produção, cara. E aí teve uma hora que a gente estava gravando algumas coisas, uma música, não sei se era do Fábio de Mello com mais alguém que ia cantar, não lembro. Que o Mazola falou assim, aqui tem um negócio assim, ele cantou um negócio estranhíssimo, que era nada, não era o mesmo, mas ele entrou serião, sabe, e aí a gente acreditou. Mas com um momento, mas seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui, cara, tu vai ouvir, é sensacional. E aí? Entendeu? Então a questão da sensibilidade, da criatividade, da visão do todo, bicho, é o grande lance. É o grande lance. Foi o cara que ele impôs a liderança dele e a mente criativa, mas ele só não tinha quem? A voz. Mas ele nos usou como vozes. Mas o piloto era ele o tempo todo, sabe? A ideia estava aqui, estava ali, ó. O conceito criativo era dele, era total dele. Ele não era o cara que cantava, saca? Mas era o cara que pensava pela gente. Então, isso é importantíssimo. Então, sabe, a gente tem falado muito, né, sobre isso, sobre back criativo, e a gente traz essa máxima, né, de que, assim, fazer um back criativo pode ser muito mais simples ou mais fácil do que você imagina, sim? Porque ele não tem só a ver com a execução, porque as pessoas sempre olham para o produto final. Como eu vou fazer isso? E esquece que o como eu vou fazer, ele vem do antes do que eu vou fazer para ter como fazer. Antes de você chegar no como, você tem que pensar no que eu estou fazendo. Então, esse fator, sabe? Essa virada de chave aí, esse destrave aí da tua criatividade, é o grande lance para você chegar nesse resultado bacana aí do backbone. Ah, Fábio, você está dizendo então que eu não preciso investir no canto. Não, não foi isso que eu falei. Você precisa ser um excelente cantor. Muito, muito. Isso tudo que tu falaste me remete a uma frase que eu ouvi que eu não lembro muito bem em qual era o contexto, né? Mas acho que eu vou trazer aqui para a criatividade no back, né? A criatividade sem a técnica é só um pensamento, né? Como tu falaste aí, o maestro foi lá, ele tinha criatividade, mas não tinha técnica, e vocês foram lá e executaram, né? Assim como a técnica sem a criatividade é apenas um som, né? Exatamente. Valeu, gente. Essa foi a live do Fala Fael, e aqui a gente encerra aí. Fala, Coreia, e cara, e aqui. Bicho, total, é isso aí. É isso aí. Um tá para o outro, cara. Vou anotar isso daqui. Anota aí. Vou anotar, senão Anota isso. vou esquecer. Sabe por quê? Porque, olha só, é uma folha em branco, né, cara? Tudo começa numa concepção de um conceito, de uma ideia, tudo vem disso antes, entendeu? Acaba sendo uma folha em branco. Acaba sendo uma folha em branco. Você precisa pensar no que você vai cantar antes de cantar. Você não começa cantando. Primeiro você examina. Primeiro você cria o que cantar para depois cantar. Então, a gente não tem como fugir disso. Eu não tenho como virar para você, eu poderia até começar e assim, sabe, sair te ensinando as possíveis e as 5, as 10, as 100 frases que sempre são usadas em todos os backs. Você decorar esses 100 tipos de backs aqui, você grava todas as músicas do mundo. Isso é o óbvio e seria fácil fazer isso. E olha, vou te falar, menos
menos trabalho pra gente, hein? Mas E você sabe que eu vou te falar, hein? tem uma E galera mais, que primeiro até, seria mais fácil, né? Mais fácil. É mais fácil. É menos compromisso. Porque, assim, a gente vive nessa sociedade que quer a fórmula mágica para tudo. Quer esfregar uma lâmpada, sai um gênio, você faz desejo e o negócio acontece. Mas Rafael, nós temos... Posso concluir? Nós temos vivido isso, a gente tem experimentado, e a gente, nas nossas reuniões, a gente tem visto e, assim, temos tido acesso aos depoimentos de colegas também, de profissionais, né? E isso tem ido direto em relação com aquilo que a gente crê. Isso para a gente tem sido muito bom, que o processo ele é importante, né? O trabalho em si, a continuidade, sobretudo a constância. Então, a gente tem falado muito sobre isso, o Henrique tem pregado muito isso para a gente, e graças a Deus a gente tem sido apontado por um caminho onde a gente tem como pessoas que a gente admira que seguem o trabalho do processo. Então, cara, isso é maravilhoso. Bora para a pergunta da Ju aqui, Fael. Opa, manda aí, Ju. Fala. Ó, já estamos com mais de 1 hora de live, hein? Já estamos, né? Então tá podemos tudo fazer live certo. hora. Olha só que maravilha, cara. É uma vitória. Ju Bueno. Lembra o quanto isso foi um problema pra gente no começo? Que a gente travava a live no meio, quando a live tava ali, uma maravilha, a live parava, aí depois voltava. Né? Olha, e tem a ver com processo. Tem a ver com o processo, tem a ver com o que a gente falou agora, viu? Com certeza, com certeza. Tava para a gente talvez desistir, ficar chateado ou tal, não sei o quê, mas né, tem a ver com o processo, tem a ver com uma perseverança. Tudo. É o caso do Joseph Klimber. Qualquer um que estiver desmotivado, sem vontade de... Pô, Deus! Ele é Joseph Klimber! Olha aí, sobre DVD ao vivo, Fael, já houve a necessidade de regravar o back? Se sim, por quê? Sim, já houve sim. E porque é uma coisa chamada overdub, Ju. Boa pergunta, muito obrigado por fazer essa pergunta. Isso é bastante legal, muito esclarecedor. Na grande maioria das vezes, a gente faz uma pré-produção pensando já não em regravar, né? Pensando sempre em já não regravar. A gente já leva pronto, na verdade, né? Mas sempre tem alguma coisa, vamos colocar assim, algum detalhe a mais que o ao vivo, porque assim, o estúdio ele é muito frio. Tudo que é ao vivo, tudo que tem contato com o povo, motiva o cantor. Hoje eu vivo essa realidade e eu sei, falo esse conhecimento de causa. Então, assim, isso é legal demais. Então, pode ser que, na hora ali, o cantor, muito movido pelo momento que estavam vivendo ali do clima do ao vivo, ele tenha feito alguma coisa, ou tenha feito uma repetição a mais que estava fora do, sabe? E aí, o show não pode parar, né? Tem que continuar. A gente olha para frente e continua. Mas aí depois você precisa fazer, a gente chama isso de overdub, né? Você precisa ir lá no estúdio e colar lá, mais uma vez, né? Fazer as vozes e, enfim, né? E refazer para ficar bonitinho, para ficar com aquela qualidade do som e tal, e bacana. Assim, isso já aconteceu, é um fluxo normal disso acontecer. Creio que já existem alguns DVDs, sim, ou coisas gravadas ao vivo que talvez não tenha precisado de overdub, porque o artista conseguiu gravar o DVD da ponta até o final, dentro de todo o roteiro e script que se foi feito. Então, assim, todo mundo lá com clique, VS, tudo funcionando, o cara sabe, desde as suas falas, a comunicação e tal. Então, fechou. Mas é sempre feito um trabalho de antes ou de depois, mas é sempre feito. Maravilha, maravilha. Eu te confesso que quando eu li a pergunta, pensando assim por um momento, eu pensei em fazer em algo diferente, né? No sentido de que foi gravado uma coisa na hora do DVD, mas mudou para outra coisa, né? Mas realmente, tu falaste agora sobre a parte da pré-produção, que é essencial, e na pré-produção a gente já vai amarrando tudo, né?
gente não vai criar nada novo ali na hora, né? Principalmente na gravação do DVD. Na hora de um show ao vivo, pode até rolar, né? Vocês se olham ali e tal, mas na hora da gravação do DVD, realmente o pensamento é diferente. Eu gravei um DVD de um grupo chamado Nuance, a Grupo Pagode, produção do Prateado. Foi em São Paulo, 2012 isso. E eu me lembro que nós gravamos, ele falou assim, eu quero gravar tudo, vou gravar tudo. Ele gravou, pegou, geralmente pré-produção, você garante ali, sei lá, tudo aquilo que de repente você não vai ter no palco ali ao vivo, você leva gravado ali na pré-produção, você põe no VS, né, no chamado VS. Na época a gente nem falava VS, né? E aí o Prata ele fez diferente. Ele botou a gente dentro de todo mundo e gravou tudo. Batera, todo mundo. Ele gravou, nós gravamos tudo. Depois no dia ele gravou de novo. Aí no dia teve imagem. Entendeu? Mas então, assim, gravou em cima do que foi gravado no estúdio ou não? Não. No dia no estúdio, 2 gravações. No dia, claro, tinha lá os VS, as contagens e tal, não sei o quê. 1, 2, 3, e clique, vambora. Entendeu? A parada foi intensa, entendeu? Foi isso. Então eu lembro, eu falei assim, não, eu vou fazer as 2 coisas, eu prefiro garantir os dois produtos. Vou gravar tudo aqui no meu estúdio e tal, super banda. Fabinho Vioto, né? Prateado, Fujiwara, galerão, cara. Porque era o trio preto mais um, né? O Pretinho da Serrinha, né? O Mildinho, o Nene Brown. Cara, eu conheci esses caras, só grana. Então a galera que tá acostumada a gravar. Então a gente gravou e lá no dia também gravou de novo, sabe? Então foi muito interessante isso. Foi muito bacana. Então, assim, ele preferiu se resguardar. Mas acabou o DVD, a gente não voltou para refazer nada. Pois é, mas aí isso foi... Vocês fizeram a mesma coisa nos 2 ambientes. Exatamente. Tá. Arranjo pronto, tudo pronto. Teve a participação na época do Xande, né? Do Harmonia do Samba. O cantor do grupo, ele era muito fã do Xande. E o Xande entrou, cantou uma canção. Teve lá na hora que fizeram a boa, né? Ah, não, gente, ó, vai trocar aqui não sei o que da câmera, vamos refazer, beleza. Ele fez lá na hora e tal. Mas tudo estava gravado, a gente gravou aqui primeiro, e lá também gravou todo mundo. No dia a gente só... Se fosse o caso só de dublar, poderia, porque já estava tudo gravado. Mas não. Porque assim, tem aí um outro fator. A inspiração e o clima do ao vivo. Você tocar no estúdio com a galera, todo mundo tocando junto, se olhando, muito legal, clima muito bom, o Prateado regendo todo mundo, mas lá na hora tinha o público, né, cara? Aquela coisa de sorriso da hora, pessoal tocando e tal, não sei o quê. Tinha tudo isso. O calor humano, exatamente. Então, assim, foram duas gravações interessantes. Fael, diga-me com quem cantas, eu te direi quem és. Meu amigo, quero que você saiba que a gente vai estar sempre aqui cantando contigo, cara. Porque pra gente, você é um presente de Deus na nossa vida, meu amigo. Amém. Aqui, ó, dentro do nosso resto. Obrigado, gente. Obrigado, Coreia. Valeu todo mundo que estava aqui. Gente, olha... A audiência da live hoje, ó, filé, hein? Muito bacana, obrigado. Muita gente, porque assim, a gente como faz uma live semanal, então a gente sempre vê as mesmas pessoas aqui, né? Ou as pessoas que costumam vir. Hoje muita gente, assim, particularmente, eu não lembro de todo mundo, é claro, mas eu vi aqui algumas carinhas diferentes, muito obrigado. Daniel Júnior, que chegou aqui agora, um beijo para você também, meu amigo, feliz ano novo para você. Obrigado a todo mundo que participou com as perguntas aqui. E ó, terça-feira que vem tem mais. E, gente, é sério, a gente tem um compromisso de mostrar para você que fazer um back criativo é muito mais simples do que você imagina. Pois é, vem com a gente que você vai... E olha aí, o desafio, né? Falei no início da live, falei no meio da live. E propus aqui um exercício para poder aguçar a sua criatividade.
Você pega um trecho de uma música, uma parte que você cantou, pequena. Eu te amo, fez o vocal disso aí. Depois você vem na mesma parte e faz uma outra ideia. E mesmo pedacinho, uma outra ideia. Vamos ver se você consegue colocar aqui, postar e marcar a gente, pelo menos 3 ideias. Faz um mosaico assim, cada quadrinho, uma ideia. Eu vou fazer o meu também e vou postar aqui, vou desafiar você. Vamos ver como é que vai ficar as mesmas ideias de um mesmo trecho. Vamos trabalhar essa criatividade? Vamos embora, gente! Sensacional, sensacional. Obrigado, Fael. Lembrando que esse é o Fala Fael, ele acontece todas as terças-feiras. A gente tem esse quadro, né, que é uma live aqui no Instagram, né, do Backcast, com o Fael Magalhães, esse nosso queridíssimo. E também a gente tem sexta-feira o Análise de Backing, cara. O Análise de Backing, que é uma aula. É uma aula de criatividade, uma aula de sensações, uma aula de sentimento, uma aula de interpretação, uma aula de dinâmica, é uma aula de técnica, meu Deus, só assiste a Análise de Backing. Principalmente nós já temos 8 ou 9, Fael, não lembro, acho que são 8, né? Tem 8 lançados. Temos 8 lá, cara, 8, cada um com músicas diferentes, com sensações diferentes e com ensinamentos diferentes. É isso aí. Obrigado, Fael. Tamo junto, Coreia. Um beijo. Eu que agradeço, meu amigo. Vocês que estão aqui, ó, Marquinho, Daniel e Ju. Obrigado, senhores. Fiquem todos com Deus. Até a próxima análise. Até a próxima Fala, Fael. E sexta-feira tem análise. É isso aí. Beijo. Obrigado, Fael. Beijo. Valeu. Valeu, tchau, tchau.